Olá! Você sabe o que é mediação escolar? Hoje a Michele Rebelo está conosco novamente. Ela é do Núcleo Mediar e vai nos ajudar a entender o que é isso. Michele, uma palavrinha relativamente nova, né? O mediador. Quem seria esse profissional? O que ele faria dentro da escola? Quando ele realmente é necessário? Fala um pouco pra gente o que você pensa sobre isso. Importante tocar nesse assunto, Carla, porque o mediador escolar, ele é extremamente importante para o aluno com necessidades educacionais especiais. Porém, quando esse aluno precisa de um suporte que dentro daquele momento, dentro da proposta da escola, da metodologia escolar, ele não está conseguindo acompanhar. É diferente de alguns momentos ter um mediador escolar com a possibilidade de substituir o professor de sala de aula. Não é assim. O aluno, ele continua sendo aluno daquela turma, daquela professora, e tem um profissional que ele está ali de um para facilitar, para mediar pedagogicamente, cognitivamente, emocionalmente, motoramente, né? Então ele está ali para dar todo o suporte necessário para aquela criança. E até social, né, se for o caso. Muitas vezes social. Às vezes o mediador ele vai trabalhar mais na hora do recreio do que na sala de aula, né? Só que quem é esse profissional? Hoje, o mediador escolar, eu digo que ele precisa, no mínimo, ter uma formação adequada, entender de crianças com necessidades especiais, de desenvolvimento. Ele precisa fazer parte dessa equipe dessa criança, tem que estar o tempo todo em contato, né, num diálogo muito preciso, tanto com a equipe dessa criança, a equipe multidisciplinar, como com a família e com a escola. O mediador ele não trabalha isolado. O conteúdo ele vem da escola e esse profissional, junto com a professora e com a coordenadora, eles vão trabalhar mediando esses conteúdos para melhor compreensão dessa criança. Então, temos profissionais como pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos. Hoje a mediação escolar ela tem um leque muito aberto. Mas temos que ter muito cuidado. Nós estamos até observando casos, né, das crianças quando chegam lá na clínica que já estão com mediadores que não têm formação inicial para trabalhar com as crianças. Então isso preocupa muito. Não adianta, Carla, só boa vontade. Boa vontade é importante demais, é o número 1 até. Eu tenho boa vontade, eu gosto de trabalhar com criança, eu quero pesquisar sobre essa síndrome em questão. Isso é muito importante, mas não é o suficiente. Porque tem a palavrinha competência que tem que acompanhar o desejo de querer. Né? Então, essa competência ela é uma competência de formação profissional também. Então, esse mediador, ele precisa desse diálogo com esse profissional, com o terapeuta, para que ele possa orientar de como melhor conduzir essa criança e tem que ter o tempo todo o diálogo na escola. Não adianta a gente abrir a porta e encontrar o mediador na última cadeirinha com a criança com necessidades educacionais especiais, lá no cantinho da sala e ele ali o tempo todo interagindo só com a criança. Não, é um contato o tempo todo de trazer essa criança para o centro, né? O tempo todo essa criança dentro dessa sala de aula. Né? Então, a gente até coloca, porque fora do Brasil hoje, esse profissional mediador, em alguns momentos ele nem existe, vamos dizer assim, porque a própria turma, os alunos, os professores, eles trabalham com essa mediação sem necessariamente precisar de um profissional para essa criança. A gente acabou de vir de um curso na Itália, onde nós fizemos o programa Reggio Emília, e esse profissional mediador, ele não tem um espaço dele, vamos dizer assim, porque esse aluno ele é tão importante, esse aluno com necessidades especiais, que ele vai acrescentar para a turma toda. Então eles colocam um profissional a mais
mas é um profissional a mais para a turma. Não para aquela criança. Não para aquela criança. Então, quando aquela criança precisa de alguma ajuda, a professora vai dar o suporte para ela, assim como vai dar para todos. Então, não existe uma diferença, né? Elas recebem os profissionais, os terapeutas que acompanham a criança, médico, elas fazem tudo que nós já realizamos. Só que elas têm um cuidado diferenciado, porque dentro da proposta deles, essa criança ela é um ganho para essa turma aprende com essa criança com necessidades especiais. Então tem um profissional a mais, uma ensinante, né, que eles dão o nome, né, a professora, eles têm uma professora a mais para auxiliar no trabalho do dia a dia. Mas não necessariamente a função mediadora de um para um, não necessariamente. Mas óbvio, na hora de uma atividade, precisa de um acompanhamento mais específico, precisa de uma fala mais direcionada, claro que vai ter. Mas para a gente, o mediador, ele se torna muito importante, até mesmo pelo sistema que a gente acaba... Nosso sistema educacional é muito diferente. Então, eu fico imaginando hoje uma criança com uma dificuldade cognitiva dentro de uma escola tradicional. Então, eu preciso de uma mediadora naquele momento muito bem formada para entender como ela vai adaptar esses conteúdos para a realidade e para a dificuldade daquela criança. Então, ela precisa trabalhar com um plano de ensino individualizado. Primeiro, esse plano, essa profissional tem que conhecer essa criança para montar esse plano, porque esse plano vai partir de características individuais dessa criança. Então, além de levar em consideração o inventário das habilidades, os conteúdos, ela precisa conhecer muito bem quem ela está mediando e como ela vai mediar. Então, não é fazer um curso de um dia, um curso de rapidinho, que ela vai sair de lá, olha, eu tenho um certificado, eu sou uma mediadora escolar. Mediadora escolar, para mediar é muito difícil, dá muito trabalho. Eu digo que a mediadora ela se forma ao longo do ano letivo junto com o aluno. Junto com o aluno. Claro, precisa de experiência, precisa de vivência com crianças, mas ela precisa ser orientada. E a escola não pode ver essa mediadora longe desse corpo docente. Essa mediadora tem que participar de todas as atividades que a escola propõe. Só para a gente finalizar, Michele, até para as famílias poderem entender um pouco melhor, por trás dessa mediadora, na verdade, tem esses profissionais todos, né? E isso é uma questão que às vezes a gente percebe que nem sempre é fácil. Não. Nem sempre é simples. Muitas vezes eu percebo famílias contratando mediadoras avulsas, entre aspas, como se essa profissional fosse dar conta do trabalho. E por mais parceria que muitas vezes a escola tenha com essa profissional que está chegando, né, com esse profissional, se não tiver essa outra rede por trás dos profissionais que tem esse olhar mais específico, até como você falou, às vezes é uma psicóloga essa mediadora, às vezes é uma fono, às vezes é uma físio, mas falta o olhar do todo dessa criança, né? Então é necessário ter esse profissional por trás dela. Sim, sim. Se a criança ela tem uma equipe, essa equipe precisa dar o suporte também para essa mediadora, tá? Como nós falamos no bloco anterior, a mediadora, a equipe multidisciplinar, ela atua em todos os aspectos. E também ela vai atuar auxiliando essa mediadora. Então, se eu estou trabalhando com uma alfabetização de uma criança do espectro, então qual é a proposta que eu vou trabalhar com essa criança? Como eu vou trabalhar com as adaptações? Imagina se a mediadora trabalha de uma maneira na escola e a terapeuta vai trabalhar na clínica de outra maneira. Então, o que nós vamos fazer com a cabecinha dessa criança? Só confunde mais. Só confundir, dividir essa criança em bloquinhos e fazer dessa criança, né, algo... E a criança não vai caminhar. Não produtivo, então não. Ou não caminhar tão bem quanto poderia. Exatamente, só tem que ser todo mundo falando a mesma língua, todo mundo trabalhando junto, todo mundo trabalhando em cima do plano, todo mundo com as mesmas estratégias. Claro, é difícil, é muito difícil, essa mediadora precisa ir até a clínica, ou a clínica precisa, essa equipe precisa ir até a escola, né? A professora envolvida, a coordenação envolvida, todo mundo sempre envolvido nos aspectos, né, escolares da criança, no caso que nós estamos
falando de mediação escolar. Mas essa profissional, ela é importantíssima e ela precisa ter uma formação adequada. Eu acho que a formação vai diferenciar muito. Não só o desejo de estar com uma criança, porque gosta, mas a formação dela para essa criança. Até porque a maneira como ela vai se colocar para essa criança em muitas situações vai fazer um grande diferencial. A maneira como ela vai se colocar numa reunião pedagógica, quais são as estratégias que ela vai adotar com a criança, quais são os planos, o que ela pensa, qual o plano de ação dela. A criança não entendeu, por que ela não entendeu? Ela precisa ser a primeira a dizer para a gente como ele aprende, qual é a melhor via de aprendizagem para ele. Então, você pode adaptar um material para ele. É interessante porque num dos cursos que nós demos, as profissionais estavam achando que mediação escolar, adaptação de material, era só ampliar os livros. Então, eu falei, pronto, tá todo mundo aqui com baixa visão, né? Porque todo mundo ampliando os desenhos. Então, não é isso, não é só ampliar. É entender a metodologia da escola, entender como aquela professora está ali trabalhando com o conteúdo e como ela vai adaptar isso para a realidade daquela criança. Esse é o primeiro passo. Entender como aquela criança está aprendendo, como é que ela entende o conteúdo, como ela leva esse conteúdo lá para o recreio, como ela leva esse conteúdo para casa, para justamente ela, novamente, trabalhar com estratégias diferenciadas. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de equipe, mas quando esse trabalho ele funciona dentro desse contexto de todo esse apoio, de toda essa equipe, ele tem um resultado muito satisfatório, Carla, muito satisfatório. Cada um fazendo a sua parte e todo mundo observando e acompanhando essa criança dentro de todas as outras atividades. Não é assim, eu sou fisioterapeuta, eu faço o meu e bato a porta da minha sala, lá dentro eu estou com ele, tomo aqui minha avaliação. Não. Dentro da minha proposta terapêutica, o que mais eu posso fazer por aquela criança? Né? Então, quando eu tenho dificuldades, como aconteceu no mês passado, entrei em contato com a psicóloga, olha, eu queria saber o que eu posso fazer para melhorar, a fono não era da minha equipe, era de uma outra equipe, o que a gente pode fazer para melhorar? O que eu posso acrescentar dentro da minha terapia para melhorar as atividades dele, o comportamento dele? Como é que eu posso orientar mais essa mãe? Então, é um trabalho de todo mundo. Agora, você imagina essa criança com todo mundo. Se cada um falar uma coisa. Uma criança que não tem necessidade especial. Se em casa o pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa, a avó fala outra, a professora na escola fala outra, já não confunde? Ela já não entende a quem vai obedecer, quais são as regras, quais são os limites, até onde ela pode ir. Agora você imagina uma fono, uma fisio, uma TO, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma mediadora, cada um orientando de uma maneira diferente. Enlouquece a família, né, que fica sem saber como lidar e a criança fica totalmente confusa, perdida. E essa família também não consegue entender quem é que está certo. Né? Então, o melhor é todo mundo deixar o orgulho de lado, ser mais humilde possível, né? E ligar para o profissional e pedir ajuda. Ó, eu, Michele, dentro da minha clínica, dentro da minha sala, dentro da minha proposta, eu estou com dificuldade, eu quero a sua ajuda. Né? A prioridade vai ser sempre a criança, Carla. E aí, pela criança, a gente tem que cada vez mais buscar o melhor mesmo, né? Então, quem se beneficia é a criança. Sempre a criança e a família. Com certeza. E no final, nós também. Nós também, né? Exatamente. Eu falo nos cursos que eu dou o curso para as minhas professoras porque o meu alvo é a criança. A mesma coisa, eu dou sempre a formação para as minhas terapeutas porque o meu alvo é sempre a criança. Porque se eu trabalhar melhor com essa terapeuta, ela vai trabalhar melhor com essa criança, ela vai ter mais sucesso. Carla, eu quero que as crianças sejam felizes, que elas participem da terapia sempre com sorrisos. É difícil para a gente que trabalha com a reabilitação, no caso com uma paralisia cerebral, fazer uma atividade. Imagina você, uma criancinha lá fazendo uma atividade, nem sempre ela está sorrindo fazendo uma esteira, né? Nem sempre ela está sorrindo sendo alongada. Mas tem que ter prazer, tem que ser lúdico, tem que ser interessante para ela. Então, nada de movimentos repetitivos sem função, nada de diálogo sem mostrar para a criança o porquê que ela está aprendendo,
Por que ela está compartilhando? Então, é respeitar, é olhar essa criança numa plenitude e sempre enxergar no que ela vai ser, no que ela pode se transformar, o que eu quero para minha criança e o que ela quer, o que ela deseja. Porque às vezes a gente batalha tanto e quando a gente para ouvir a criança, ela quer coisas tão simples, né? Então, esse simples dela pode ser o seu objetivo de terapia naquele dia. Que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Que bom entender um pouco mais sobre o que é mediação. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais.